Salve, salve galera, Endrive na área, e hoje a gente tá aqui para começar um novo quadro de perguntas e respostas. A gente pediu pra galera fazer algumas perguntas sobre a nossa vida pessoal e a gente vai responder elas aqui hoje. É isso, galera. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, ajuda a gente aqui, se inscreve no nosso canal e vai mandando perguntas pra gente que em breve vai ter mais. Primeira pergunta. Como surgiu o Endrive? Galera, essa foi a pergunta que a gente mais recebeu, pra falar a verdade. E o Endrive, ele surgiu 5 anos atrás. Na verdade, eu e o Pedro, a gente é amigo de infância. A gente se conheceu na catequese. Sim. A gente se conheceu na catequese. A gente morava no mesmo bairro e frequentava a mesma igreja. E 6 anos atrás Usava eu convidei... bastante. 6 anos atrás eu convidei o Pedro para fazer um curso de produção musical. Eu sabia que ele se interessava pelo tema, pelo tópico. E convidei ele para fazer um curso comigo. Ele topou e a gente começou a estudar junto. E aí, um ano passado do curso, em 2017, eu já tinha interesse de seguir na profissão. E já tocava sozinho, tinha feito o curso de mixagem, tocava sozinho em alguns eventos que a escola promovia. E convidei o Pedro para formar um duo. Na época ele não aceitou. Eu fazia faculdade, né, então, virar DJ, chegar o pai, mãe, 5 anos de faculdade, eu tô aqui no meu último ano, mas eu vou parar aqui porque eu vou virar DJ. Então, assim, foi meio difícil no começo, mas o cara insistiu, né? Eu dei um ultimato. Deu um ultimato e aí acabei aceitando e estamos aqui hoje. Tamo aí. Resumidamente foi assim, e 5 aninhos aí de carreira até então. E acho é isso. Que já corto quando eu termino de falar. É? Já dá pra... Como foi a primeira vez de vocês tocando junto? A primeira vez que a gente tocou junto, assim, meio como uma dupla mesmo, foi no aniversário de uma amiga nossa, que a gente falou pra ela que a gente tava começando a tocar e tal, né? A gente não tinha nome na época Não ainda, tinha. né? E aí a gente tocou, e Vanzeira põe a foto aí desse rolê. Esse somos nós no dia. O lookzinho de milhões, vocês vão ver. Essa foto é tensa, tá? Próxima pergunta, então, da onde veio o nome Endrive? É da onde ou de onde? A Vitória sempre me corrige, agora eu nunca sei qual que é o certo. De onde ou da onde? Da onde é que é com um... Da onde simplesmente não existe. Da onde não existe. Enfim, como surgiu o nome Endrive? O nome Endrive ele vem do inglês de Inner Drive, que significa motivação. Foi um nome que a gente se identificou muito, porque a gente chegou até a ficar uns 3 meses tocando sem nome no projeto, porque a gente queria algo que a gente gostasse. E acabamos escolhendo o nome de um aplicativo de carro, né? De carona. Salve Endrive. Endrive não é de Endriver, tá, galera? Quem acha que é porque a gente pegou o nome daí, não é, tá? Foi mera coincidência. Mera coincidência. E é isso. Motivação. Próxima pergunta, vamos lá. Filme e série favorito de cada um? Meu filme favorito é Interestelar, com certeza, não tem como, gosto muito. E minha série favorita é Game of Thrones, apesar do final dar aquela decepcionada, mas ainda assim é inigualável. A minha série favorita... Inigualável é foda. Inigualável, hoje tá difícil o português. A língua tá enrolando. A minha série favorita com certeza é Sons of Anarchy. E em termos de filme, eu me divido muito entre Star Wars e Senhor dos Anéis. Próxima pergunta, qual é a collab dos sonhos? A minha collab dos sonhos atualmente é fazer uma collab com o Calvin Harris, porque eu acho que o cara é muito foda em todos as vertentes, tudo. Ele é um grande produtor e seria uma grande conquista fazer uma collab com o cara. Pesado. E o vocal da Dua Lipa. E o vocal da Dua Lipa. A minha collab dos sonhos, então, é com Swedish House Mafia e um vocal do The Weeknd. Puta que pariu, os caras estão sonhando muito alto. Tudo é possível. Tudo é possível. Se pudesse convidar um DJ para um churrasco de domingo, qual seria? Eu sei essa, hein? Fala primeiro, então. O Fisher, mano. Puta merda, você falou muito bem. Então, agora eu não vou conseguir pensar em ninguém mais, não. Fischer, não tem como. Fischer, não. Completar. Fazer aquele churrascão, não, mas o Fischer um churrascão com o Fischer deve ser, perfeito. Imagina. Não tem outro. Notícia que mais emocionou vocês até hoje em relação à carreira? Cara, eu acho que
tiveram estágios da carreira, né? E emoções diferentes, assim. Não, mas a mais pá. Cara, a mais impactante pra mim foi quando a gente assinou o nosso primeiro lançamento com a Hub, eu acho. A Shake It. Sim. Nossa, a primeira assinada, a primeira canetada foi, acho que, independente da grandeza de cada conquista, mas eu acho que da onde a gente estava pra onde a gente foi, acho que foi uma das coisas que mais emocionou a gente. Mas menção honrosa ao suporte honrosa do Chainsmokers. Nossa, suporte do Chainsmokers foi também. Foda também. Nossa, quando o primeiro suporte grande a gente não esquece. Sim. Qual foi a maior loucura que vocês já fizeram em um rolê? A maior loucura? O meu foi meio recente, tá fresco na memória, mas eu tentei roubar um carro e roubei uma bicicleta. Mas eu devolvi pros donos, era só uma brincadeira. De mau gosto, né, velho? Que dá ruim, não façam isso. A minha maior loucura que eu já fiz num evento, eu acho que não pode ser mencionada. Aqui veio na minha cabeça. Collab dos Sonhos. Você já falou isso, pô. Não. Falou a verdade. Eu viajei. Errou! Qual foi o maior perrengue que vocês já passaram? Essa é boa. Conta essa. Essa é boa. Bom, teve uma vez que nós fomos tocar no Rio de Janeiro, e o evento era numa chácara, num morro, e a gente tinha que pegar um Uber pra ir, né? Então, beleza, né? Um dos nossos primeiros grandes eventos, eu acho, né? A gente ainda não tava com a agência, então... não tava com a agência ainda, a gente tava meio por conta, né? Aquela parada mais boca a boca. E aí a gente pegou um Uber, subiu o morro, só que tava um congestionamento enorme. E caindo Tava chovendo demais, então congestionou toda a entrada, faltava tipo uns 20 minutos pra gente entrar, o carro não mexia, a gente ficou muito tempo dentro do carro. E aí o cara, quando chegou no ponto, certa altura do morro, simplesmente todos os motoboys estavam fazendo ali o esqueminha deles, que não deixavam os Ubers passar, pra poder ter que subir com eles. Então a gente teve que descer, a gente teve que falar com o motoboy, conseguimos convencer ele que a gente ia tocar no evento pra não pagar ainda pra subir. Aí subimos na moto, cada um em uma moto, muita chuva. Sem capacete. Lamaçal, e foi só o rally, tipo assim, pra cima do morro. O gorrozinho, fonezinho embaixo do braço. Prestes a cair, ó, a motoca derrapando, achei que ia morrer, foi muito foda. Chegamos no evento com lama até o joelho pra tocar nos maiores eventos que a gente tinha tocado até então. Encharcado. Esse dia foi tenso. Mas deu tudo certo. Na hora deu aquela raivinha, mas depois a história boa pra contar. Com certeza. Passamos para a responsável do nosso marketing, Luísa Maia. Tá, qual que é o jogo que cada um mais joga? O jogo favorito de vocês? Nossa, o meu é muito variado. É variado. Eu, por muito tempo, joguei League of Legends, famoso LOLzinho. Hoje eu tô jogando mais Valorant. E eu joguei muito Valorant, mas hoje eu jogo mais Rocket League. Quem dorme mais? Perguntinha, né? Inclusive essa chuvinha. Dorme muito, não tem como. Tem que acordar todo dia o bebê. Quem é mais distraído? Quem azara mais os gatinhos? Eu namoro. Quem é mais chato? Eu sou muito mais chato. O Gabi, ele é um cara tranquilo, pacífico. Eu sou meio... Eu queria irritado. ver se eu ia precisar responder. Você ia assumir. Quem se atrasa mais? Quem dorme mais. Não, esse eu assumo, me atraso com força. Eu sou o louco dos horários. O que vocês faziam antes de se tornarem DJs? Faculdade. Eu tinha me formado em engenharia civil, mas nunca atuei. Eu cursava engenharia de profissão. Engenharia de produção e tranquei. Qual que foi a primeira track que vocês produziram? Ixi. A primeira track que a gente produziu, que a gente podia chamar de uma track, foi o remix do Shawn Mendes, eu acho que era. Foi a primeira que a gente, tipo assim, terminou, fez uma trackzinha. Qual que era o nome da música mesmo? Não lembro. Mas a primeira lançada mesmo foi por uma gravadora, não independente, foi a Oriente, que não sei, faz 5 anos, e ela virou um hit na Ásia, tipo, ano passado, do nada. Mas a primeira música que eu e o Pedro fizemos junto na vida, que a gente ainda fez quando a gente tava cursando o curso de produção, e a gente tem ela no nosso SoundCloud até hoje, só que privada, foi um remix de Ocean Drive, lembra? Nossa, sim, Fake Dói. A gente fez no FL Studio ainda, a gente nem usava o Ableton. Fake Dói.
tempos das cavernas, né? FL Studio, tô zoando, galera. A polêmica. A gente produziu da FL Studio igual os maias produziram. Brincadeira, gente, não cancelem a gente. Qual foi o evento que vocês chegaram no palco, assim, e vocês se olharam e falaram, porra, estamos aqui? Eu acho que o primeiro que eu tive essa sensação... Eu acho que um deles foi o do Rio de Janeiro, porque acho que foi o maior grande evento, tipo assim, tinha umas 2.000 pessoas, e foi bem na época que a gente estourou a Shade. Mas eu acho que a gente vai falar isso daqui uns dias. É. A gente vai falar isso daqui uns dias. A gente já pode soltar esse spoiler? Não, um deles é a Green Valley, que a galera já sabe, né? Eu acho que esse dia vai ser o dia que a gente fala, puta que pariu, a gente chegou aqui. Chegamos aqui, mas tem um evento vindo que a gente vai comentar em breve. Suspense. Suspense. Qual é a música de vocês favorita, que vocês mais gostam do projeto? Já lançada. Já lançada. Take Control. Take Control é a minha favorita também, assim, só que... é que sempre fica mudando, né? Mas eu acho que a gente sempre foi firme nessa resposta do Take Control. Qual é a programação do InDrive pra virada do ano? A gente vai tocar no Sirena e 180 no Ubatuba. Isso. Alô, galera de São Paulo. Alô, galera de São Paulo, galera que pede pra gente tocar sempre no estado, bora colar. Uma comida e uma bebida que vocês vão ter que comer pro resto da vida. Sushi, com certeza. Pode ser frutos do mar, em geral? Permite essa resposta? Permite? Então, frutos do mar. Uma comida e uma bebida? Churrasco e cerveja. Churrasco um todo também. Já tô imaginando o Pedro velho barrigudo. Nossa! Lá em casa é só assim, churrasco todo domingo. Quero que a minha casa seja futuramente assim também. O evento mais foda que vocês tocaram até hoje? O evento mais foda, não pelo evento em si, mas tudo que ele agregou, eu acho que foi a primeira vez que a gente tocou no Chile. Sim. Onde a gente sentiu, tipo assim, uma energia da galera muito foda, e no final que tem um vídeo até no nosso Instagram da galera gritando nosso nome, então essa sensação aí, eu acho que como um todo foi o alguém que eu mais gostei. A segunda vez no Chile foi mais energética, digamos assim. Foi mais. Mas é que a primeira vez é a primeira vez, né? Então, a primeira vez a gente nunca tinha sentido aquilo, né? E, tipo, a primeira vez a galera gritando nosso nome no final do show foi fora de base. E agora tem a Creamfields pra decidir tudo isso. Olá, amigos de Chile. Creamfields. Nos vemos pronto. Com toda a experiência que vocês têm de produção musical, se vocês pudessem dar 3 conselhos fundamentais na produção para quem tá começando agora, quais seriam esses 3 conselhos? Use e abuse do YouTube. Eu menosprezava muito o YouTube no início. Sim. Focava mais nas aulas dos cursos e hoje em dia eu uso o YouTube quase que diariamente produzindo. Uhum. Então acho o YouTube uma ferramenta importantíssima. O meu primeiro, assim, que eu gosto de dizer que é o que ajudou muito a gente é a rotina. Tipo assim, o elemento principal é a rotina acompanhada da disciplina aí de seguir essa rotina, no caso, né? 3 que eu acho importantíssimo. A rotina. Estipulem uma rotina e levem ela a sério. Não menosprezem ferramentas gratuitas como o YouTube. Lá tem um universo de conteúdos. E terceiro, invistam em conhecimento, não em equipamento. Muita gente que está começando quer comprar o computador mais cabuloso, o teclado MIDI, o fone mais caro, quando na verdade o melhor investimento é estar investindo em cursos, além dos gratuitos, como o YouTube que eu comentei. Então, pra gente fechar aqui, um conselho que vocês dão aí para todos os produtores que se inspiram em vocês, no InDrive. Um conselho pra gente, principalmente pra quem tá começando e tendo a gente como referência, é que uma coisa que eu sempre pensei na minha vida é que o esforço vence o talento. E sempre tem muito esse papo de, não é pra mim, eu não sirvo pra isso, e eu tenho certeza que nós dois não nascemos com talento, eu não sei tocar um instrumento, o Gabi também não sabe de nada de música, mas a gente se dedicou muito, a gente estudou muito, a gente sentou a bunda na cadeira e fez acontecer, entendeu? Então a minha dica aí é essa, basicamente só depende de você, então estude, peça ajuda para quem está mais avançado no nível, não tenha vergonha de pedir ajuda
E é isso, eu acho que é estudar. Isso aqui é como qualquer faculdade ou qualquer profissão, você tem que estudar, aprender mesmo, e com o tempo os resultados vão vir. E agora uma mensagem para todo mundo aí que tá assistindo esse vídeo de perguntas e respostas do InDrive. Uma mensagem. Eu tenho o meu lema. Trabalhe como se só dependesse de você e ore como se dependesse somente de Deus. É isso. Aposto que vai ter que voltar o vídeo para tentar entender de novo. Vai a legenda. Valeu, galera. Muito obrigado por todo mundo que acompanha a gente. Nós somos muito gratos por ter vocês aí acompanhando. E se não fosse vocês, nada disso seria possível também. Então, tamo junto e até a próxima. É isso. Obrigado, galera. Putz, não tava gravando? Ah.